dia! Bom dia! Hoje é sabadão, você talvez nem esteja me enxergando aqui, mas eu tô aqui. E eu vim falar hoje sobre cultivos mágicos, tratos mágicos, coisas mágicas que nós fazemos com as nossas plantas. E quando a gente tem coisas mágicas, a gente tem o quê? Coisas que a gente não vê em outro lugar, são inéditas. Bom dia você que está chegando, bom dia, seja muito bem-vindo. Hoje eu trouxe práticas muito legais. Tudo que eu vou fazendo são as práticas nas minhas plantas, coisas que eu vou fazendo geralmente em dias de sábado aqui. Só que hoje eu vou fazer com você. Pois é. E tudo que eu for fazer aqui, eu vou te explicar o porquê. Porque não basta só fazer, a gente tem que entender o que está fazendo. Se a gente não sabe o que está fazendo, como é que a gente vai fazer bem feito? Você concorda comigo? Eu sou míope, pessoal, e nós estamos distantes. Eu não sei quem é você, e talvez se você me fizer uma pergunta aí, eu não consigo ler daqui. Não existe a menor possibilidade de eu ler na distância que a gente está. Só que você pode colocar num balãozinho que tem aí, de interrogação, e aí depois no final eu leio, tá bom? Essa planta aqui é um lírio da paz. Eu vou começar a dar dicas técnicas, coisas de cultivo para você otimizar todas as espécies que eu trouxe aqui, tá? A gente vai aprender, vocês vão aprender sobre lírio da paz, poda, limpeza. A gente tem uma doença importante acontecendo aqui nesse lírio, é meu, tá? Essas plantas aqui são da minha casa. Tem um Comigo Ninguém Pode, bem diferente. E ele também está expressando aqui uma coisa nada legal, eu trouxe para o fundo há alguns dias. E é um ataque de pragas, eu vou mostrar para vocês como identificar e como controlar. Tem orquídeas também, quem gosta de flores. Eu sou apaixonada por orquídeas e não importa a espécie da orquídea, só me importa que ela tenha flor. E aí eu vou plantar orquídeas, vocês vão ver formas de plantar com eficiência para você ter longas floradas, para você ter flores que duram por muito tempo, tá? E ter a saúde também das suas orquídeas. Vou replantar de duas formas. Uma delas eu vou colocar em vasinho de cerâmica e uma outra eu vou colocar em peças de madeira. Não sei se dá pra ver onde vocês estão, mas eu tenho algumas lá dentro no meu jardim de inverno aqui também. E eu gosto bastante de colocar em pés de madeira, fica rústico, fica bonito, fica chique. Adoro, tá? Coloca pra mim de onde você é. Tem que chegar aqui, eu tô muito cega, minha gente. Cega e... Aí, agora melhorou. De onde você é? Conta pra mim, de onde você tá assistindo? Pra quem é novo, tem muita gente nova no Instagram chegando, tô convidando o pessoal aqui, tá? Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Pirapozinho. E você, fala de onde? Sabadão de chuva por aqui. Agora nublado, agora parou de chover. Se começar a chover de novo, aí a gente vai ter que interromper a live. Aproveitando enquanto o pessoal tá chegando, enquanto a gente tá convidando aqui a galera, se você conhece alguém que pode se interessar por esses assuntos, trate. Aqui a gente vai fazer poda, limpeza, identificação de doenças, como tratar e adubação, tá? Se você conhece alguém que possa se interessar, manda essa live também para essa pessoa. Não retenha conhecimento, não retenha informação, pessoal. Pessoal que é da área da jardinagem aqui, não fique com medo de concorrência, tá? Deixe o conhecimento fluir. Quanto mais a gente transmite, mais retorna para nós. Isso é fato. Se não fosse, não estaria aqui ensinando muito daquilo que eu sei, daquilo que eu construí, tá? Tá bom já. Bastante gente. Vocês são de onde? Barra Mansa, Rio de Janeiro, Palhoça. Palhoça fica em que estado? A Lídia dos Terrários, Canoinha, Santa Catarina, Santa Catarina. Palhoça, Santa Catarina. Sejam bem-vindos. Ceará. Gol Jardinagem. Opa, claro que somos família. Mesmo longe, pessoal. A internet é poderosíssima. Enfim, aqui, vamos ao que nos interessa, né? Temos aqui um lírio da paz, mini, tá? Um lírio da paz pequeno. Existem lírios com a folha bem maior, tá? Essa daqui é daquela pequenininha.
Ele é cultivado há muito tempo, mas muito, não sei precisar quanto tempo, em uma bacia. Ó, pela largura da minha mão você consegue ver. Em alguns momentos aqui talvez você só veja a planta, não me veja. O importante é você me escutar. O que a gente tem conforme o tempo vai passando com o lírio da paz? Sintomas naturais. Tá vendo essa folha aqui, ó? Seco. Mas sou gaúcho. Bom dia, Bragança Paulista. Legal, legal, legal. Tá vendo essa folha, essa flor seca aqui? Isso aqui não é doença, isso aqui não é praga, isso aqui não é falta de água. É o ciclo da planta. Tem um vídeo já falando muito, mas muito. Acho que tudo que você precisa saber sobre identificação de plantas amareladas. Antes dela secar, ela era amarela, tá? Isso faz parte de um processo natural da vida com todos os seres vivos. Com as plantas, isso também acontece. Só que nós temos que fazer a limpeza. Assim que seca, ou assim que começa a secar, assim que as plantas começam a dar sinais de envelhecimento. Deixa eu pegar uma folha aqui para vocês verem. Eu não tenho nenhuma aqui começando a amarelar, não. Mas você já sabe o que é uma planta amarelando, tá? Supondo que você olhe para ela e ela tá ficando toda amarela por completo. E é uma folha lá de baixo. Cadê minha água? E é uma folha lá de baixo, aqui, ó. É sinal de que essa planta já tá no fim do ciclo. Essa folha tá no fim do ciclo, tá? Isso aqui a gente mantém na planta? Sim ou não? Coloca aí pra mim. Quando a gente observa a folha já tá ficando meia vida, a gente espera ela secar completamente ou a gente já pode ir lá e tirar? Quem chegou depois, eu sou míope, gente, então vai ser talvez um pouco desafiador enxergar nessa distância. A gente retira, sim, começou a dar sinais de amarelamento, a gente já retira, já passa a tesoura lá. Por que a gente faz isso? Ontem eu coloquei nos stories, tá? Os stories tem bastante conteúdo também, além das bobiças, tem coisas interessantes. O solo, o substrato, o composto, aqui embaixo, ele tem os nutrientes e a água que a nossa planta precisa, certo? E as estruturas de cima, a parte verde da nossa planta, ela vai absorvendo água e nutriente. Ou seja, lá embaixo, ela drena tudo que ela precisa para usar, tá? É uma fonte e essa parte aqui é a parte que absorve, é a parte que consome. Se a gente tem folhas muito velhas ou folhas que já estão envelhecendo e que a gente sabe que elas vão morrer, até que elas sequem completamente, como é o caso dessa flor aqui, ó, que você tá vendo, até que ela seque, ela ainda tá absorvendo água e nutriente que é distribuída por toda a planta enquanto está viva. Com isso, a gente atrasa a abertura, deixa eu tentar te mostrar, a abertura de folhinhas novas. Aqui eu tenho um rolinho, ó. Não sei se dá pra você ver bem. Ó, aqui na minha mão tem um rolinho. E esse rolinho, ele tá equilibrado ali com toda a distribuição de água e nutrientes. Se a gente tira folhas antigas, flores antigas, estruturas que já vão morrer mesmo na nossa planta, a gente acelera novas brotações. Porque a gente vai ter mais fornecimento de água e nutriente. Então, viu que começou a secar, tá com pontinha seca, pontinha amarela. Tira, sem dó, tá? Não precisa ter dó, não. Se você trabalha com jardins, pode ser que você encontre clientes como uma vez eu encontrei. Tinha um casal de senhores, bem idosos já. Eles tinham muita dó de fazer podas em plantas. A gente ia para fazer manutenção de jardim e era extremamente difícil ter resultado, porque eles não queriam que tirassem, principalmente partes mais velhas da planta, partes que ainda não tinham morrido. E a senhorinha, muito lindinha, ela falava assim para mim que, poxa vida, Larissa, mas isso parece a gente na vida, a gente vai ficando velho, sem função, vai lá e tira e corta. Ai, partiu meu coração, né? Mas se a gente quer uma planta sempre vigorosa, com brotos novos, sempre se revigorando, não pode ter dó. Tem que podar mesmo. Começou a amarelar, tá com pontinha que seja, flor que começou a secar, começou a murchar, passa a tesourinha. E como é que você vai podar um lírio? Se eu sair fora aqui, tá? Você só me escuta, não tem problema. Isso aqui são as minhas plantinhas e dia de sábado é dia de cuidar delas. Então tem que ser hoje. Como é que você vai fazer para podar qualquer tipo de planta que tenha essa formação aqui, ó? Ela tem um monte de talinhos que vem lá de baixo.
Você vai fazer o seguinte. Você vai cortar o mais baixo possível, rente, como se ela nunca tivesse aparecido aqui, tá? Se isso for possível, retire lá de baixo, porque assim a gente vai conseguir ter uma planta esteticamente mais bonita do que aquelas que ficam um monte de talinho seco depois. Porque mesmo que eu corte a folha que tá seca e deixe a parte de baixo aqui, com o tempo vai encher de talo seco. E se eu cortei qualquer folha que ainda não tava, mesmo que não tivesse amarela, depois essa parte de baixo ela seca. E aí fica muito feio. Pessoal, eu não tô olhando muito aqui, tá? O chat. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, coloca no balãozinho de interrogação, que depois eu consigo ler sem perder, tá bom? Então, retire todas. Agora eu quero mostrar uma coisa importante. O que eu vi aí, quando amarela os lírios, tira também, tá? Ó, você vai deixar eles branquinhos. E outra coisa, uma coisa que eu me lembrei agora, talvez seja interessante pra você. Deixa eu mostrar uma flor do lírio, tá? Tem gente que confunde com copo de leite. Copo de leite é uma coisa e lírio da paz é outra. Essa daqui é uma florzinha de lírio. Você já viu essa flor de lírio nascer verde? Se você já viu, coloca aí pra mim. Porque às vezes ela abre verde. Sabe por quê? Se você não souber, eu vou te contar. Você tem que escrever aí pra mim. Ai, que lindo que tá ficando o nenê. Já viu, né? Já viu o lírio da paz? Que a florzinha abre verde. Em algumas épocas abre verde, outras épocas abre branca. Por que isso acontece? Porque mesmo que você deixe no mesmo lugar, ao longo de um ano, o sol muda de posição. O sol mudando de posição, em alguns períodos vai bater mais claridade e outros menos. Lembrando que lírio da paz são plantas de sombra, tá? Elas até podem ficar em condição de meia sombra, desde que o sol que pegar direto nela seja um sol de temperaturas bem baixinhas, comecinho da manhã, finalzinho da tarde, senão elas começam a queimar. E a posição do sol mudando ao longo do ano, a gente vai ter o seguinte: em alguns períodos vai bater mais sol e outros menos. E quando bate sol, não, claridade, tá? E quando bate menos claridade, as folhas, as flores, elas saem verdes. Quando tá com mais claridade, elas saem branquinhas. É por isso, tá? Isso que acontece quando as flores nascem verdes, não é nenhum problema, não. É só o local em que ela está em relação à claridade que ela vai recebendo. Ah, outra praga, hein, pessoal? Que coisa mais... Ai, filha da mãe, vou conseguir mostrar uma coisa sensacional pra vocês. Não que eu esteja feliz com isso. Sim, consegue ver. Ó, cadê? Você consegue ver... Ah, aqui, ó, aqui embaixo, ó. Bem aqui na minha mão. Ai, caiu. Consegue observar? Não vai dar pra você ver, gente. Mas isso aqui talvez você veja melhor. Tá vendo que tá toda pipocadinha aqui, ó? Toda enrolada. Acabo de encontrar outro problema na minha planta. Isso aqui acontece em muitas espécies. Muitas, muitas mesmo. Isso aqui, se não tratado, ele vai matar a planta e passa para todas as outras que estão em volta. É bonita, né? Essa planta também. Isso aqui você sabe o que é? Quando a planta começa a ficar enrolada, assim, brotos novos, eu tô vendo vários brotinhos novos aqui meus, todos enrolados. Você sabe o que é isso? Coloca aí pra mim. Sei o que é. Se você não sabe o que é, não sabe o que é, mas já viu isso aqui? Isso aqui é muito comum. Quando a gente olha de verdade uma planta, a gente vê com frequência esse tipo de coisa acontecendo. Sabe o que é? Sim ou não? Sim ou não? Coloca aí pra mim. Isso aqui, o que eu tentei mostrar pra vocês que caiu foi um ácaro. Parece uma aranha bem pequenininha, uma aranha bem minúscula. Algumas espécies de ácaros... Ai, cadê a luz pra mim? Aqui. Algumas espécies de ácaros, eles são tão pequenos que são microscópicos, tá? A gente não consegue ver a olho nu. E só que é muito nítido o sintoma que dá na planta.
Algumas folhas, ele não tá focando eu, né? Tá escuro aqui. Algumas plantas, elas dão mais sinais, isso vai depender de acordo com o ácaro. Elas dão um primeiro sintoma em folhinhas novas, bem pequenininhas. Elas já abrem toda enrolada, encarquilhada, cortada. Algumas plantas elas ficam também avermelhadas. Junto desse sintoma de enrolamento, encarquilhamento, elas ficam vermelhas. É que isso depende do ácaro, tá? Mas em geral são sintomas bem comuns assim, a todos eles. As folhas enrolam, as folhas ficam todas pipocadinhas. O que é que o ácaro faz? Várias coisas. Entre elas, ela suga, elas, né, eles, os ácaros, eles sugam a seiva da planta, raspam os tecidos da planta, eles caminham muito de uma planta para outra, podendo levar doença de uma planta para outra. E acaba com a planta porque age muito em folhas novas. Por quê? Folhinhas novas, deixa eu tentar tirar uma aqui para você ver, uma novinha que tá aqui, ó. Uma folhinha nova, já nasce, ela não abriu completamente, tá? Mas abrindo aqui, ó, dá pra ver que ela já tá toda enrolada, ela não tá lisinha, como ela normalmente é, tá? Tá toda engruvinhada, aqui a gente fala engruvinhada, tá? Tá toda enrolada. E isso acaba com a planta, porque se ela atinge já os brotos novos, que renovação a gente vai ter nessa planta? Não tem, né? Então a gente vai perdendo as folhas novas, ela também age nas velhas, e nisso a gente estraga a planta todinha, precisa controlar. Em algumas espécies é extremamente difícil. Depois que o ácaro surge, rosa do deserto, por exemplo, uma vez que o ácaro apareceu, a gente vai ter que aprender a conviver com ele, porque ele não sai mais de lá. Essa aqui eu tenho esperança, mas esperança é somente a palavra. Não tenho certeza de que a gente vai conseguir controlar, mas vai ficar reduzindo sempre. E o problema é que ácaros, eles passam para todas as plantas. Essa aqui você tá vendo lá atrás, ó, num palanque de madeira, é uma lágrima de Cristo, que estava extremamente florida e foi atacada por ácaros também. E agora eu tô tratando. E como é que eu trato? Eu tô testando agora o efeito do óleo de nim, que alguns ácaros são bem controlados com ele, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Não sei se você consegue perceber, mas aqui embaixo, ó, como é uma bacia estreitinha, aqui embaixo essa planta começou a subir já, tem raízes expostas. Eu vou completar com substrato. E lírio da paz não pode ser cultivado em compostos que acumulam água por muito tempo, tá? Tem que ser substratos bem drenáveis, soltinhos, porque é uma planta que precisa, embora ela goste de água, tá? Ela é bem dramática. Se faltar água, um pouquinho para ela fica toda murcha, ela cai mesmo muito rápido. Então, embora ela goste de água, ela precisa de um substrato bem oxigenado. Não pode acumular água por muito tempo, senão ela não vai para frente, ela não solta broto, ela fica sempre com um aspecto bem murcho, tá? E fica bem fragilizada. Então, o que eu vou fazer agora? Vai colocando pergunta ali na caixinha. Deixa eu pôr isso aqui para fazer menos sujeira possível. Eu tenho aqui um composto que eu fui tirando de plantas que eu fui replantando. A gente nunca, escuta, nunca reutilize terra vegetal, composto, substrato, qualquer coisa que você use para plantar onde cresçam as raízes, que lá morreram plantas que estavam doentes ou com praga. Não reutilize, não usa, tá? Porque lá no substrato, lá embaixo, tem muita matéria para que esses micro-organismos, né, causadores de doenças, ou insetos praga, eles continuem sobrevivendo por longos períodos. Então, se você reutilizar, as chances de você passar problemas para a planta nova são grandes. O que eu tenho aqui é um substrato, são vários substratos, vários compostos, que eu fui, à medida que eu vou mexendo nas plantas, às vezes sobra. E todos eles tudo que eu juntei aqui é um substrato bem drenável, tá? Então eu vou completar esse vaso. A gente nunca quer raiz para fora, exceto se forem plantas muito específicas como as orquídeas, né? A orquídea pode, mas outras plantas não. E por quê? Porque as raízes são estruturas que absorvem água e nutrientes. Se elas estão para fora, como é que elas vão absorver água e nutriente lá do composto, lá do solo? Não, a gente não quer não. Então vamos botar para baixo.
Daqui a um tempo, essa planta vai estar tão grande que eu vou precisar replantar ela de vaso. Ela não me escute, mas eu já tô até meio enjoada. Eu tenho que dar uma mudada nesses vasos aqui de casa. Tá, ok. Completei, já não tenho mais raízes pra fora, não tem mais raiz exposta, tá? O que é que você vai fazer quando você for dar uma mexida geral aí nas suas plantas? Nas folhas, todas as folhas de todas as plantas, tem umas estruturas muito pequenas que a gente não consegue enxergar a olho nu, chamados estômatos. Você já ouviu falar em estômato? Conhece? Estômatos são pequenos poros, são aberturas naturais na planta. Assim como a gente tem poros na nossa pele, as plantas também têm poros nas folhas. E esses poros são importantes para várias coisas. Um outro dia a gente fala só sobre estômatos, tá? Mas o que você precisa saber é que as folhas, elas embora não possam ser limpas com muita frequência, não pode estar sempre limpando folha, porque existe uma cera, existe uma proteção natural que não pode ser retirada. Mas, assim como qualquer móvel da nossa casa, qualquer coisa, a poeira que fica suspensa no ar, ela vai caindo, né? E ela cai sobre as folhas também e vai entupindo esses poros. Então a gente precisa, vez ou outra, limpar. Larissa, de quanto em quanto tempo eu limpo? Olha se tiver sujo, você limpa. Cada pergunta, viu? Eu tô atacada, hein, gente? Tô atacada que eu não tô podendo sair de casa. Ó, eu tô limpando assim, tá? Tem essa bombinha que facilita muito a minha vida, mas você pode limpar de qualquer forma. Se tiver um borrifador que você aperte, enfim, é só para fazer cair água em cima das folhas para facilitar, tá? Para ficar mais rápido. Molhou vocês aí? Molhou aí? Ó, você vai molhar a superfície das folhas. Não vai ficar com dó de molhar não, tá? E a gente sempre que vai cultivar a planta, o ideal, sempre não, né? Porque nem todo mundo é todo mundo, mas o ideal é a gente chegar a essa espécie o mais próximo que ela é do ambiente de origem. Então, ambientes de origem de plantas são natureza. Quando cai água da chuva, cai onde? Alguém abre guarda-chuva em cima das plantas? Ah, abre guarda-chuva. Abre guarda-chuva. Eu vou ver se eu tenho ainda uma foto de um cliente para mostrar para vocês uma coisa, mas na natureza não, gente. E a gente quer essas plantas saudáveis o mais próximo possível da natureza. Então a gente não precisa ter medo de molhar a folha de planta não, tá? Isso é mito. As pessoas que falam, ai, mas não pode molhar folha aqui. Não, pode, claro que pode molhar folha. Na natureza, a água da chuva cai em todas elas. Inclusive a água da chuva é ótima, né? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um paninho qualquer, desde que seja limpo, e você vai passar assim, ó, tá? Passa retirando essa poeira de cima, não passa com força, para não retirar essa proteção natural, tá? Essa cera que tem, seja ela brilhosa ou opaca, algumas plantas são mais cerosas, né? Tem uma camada mais grossa que a gente consegue ver, brilhante, outras não, outras são mais foscas, mas independente da planta que for, ela tem uma proteção em cima dela. Então, não passa com tanta força não, senão você machuca. E dependendo da força, algumas pessoas quando limpam com escovinha, dependendo da espécie tem que ser, né? Quando limpa com escovinha, algum outro material, a planta, se ela machuca e ela tiver numa boa condição, ela vai cicatrizar. E depois que ela cicatriza, fica igual uma casquinha de machucado. Então, passa delicadamente de uma forma que você consiga tirar a poeira. Se você ficar muito tempo sem limpar, vai ver que é difícil. Você vai passar aqui, ó, e nas veias da planta, nas nervuras, que são esses... Gente, olha, ó, você consegue ver aí, ó, tá tudo bem definido. Aqui, se você ficar muito tempo sem limpar, vai caindo tanta poeira que vai ficando duro, tá, de limpar. Então, não deixa não, deixa a sua planta respirar, deixa a sua planta fazer as trocas gasosas, tira essa poeira dos estômatos dela, não precisa limpar toda semana não. Essa aqui já tem bem uns meses que eu limpei, não tem muito tempo. Ah, inclusive acho que eu fiz, acho não, tenho certeza, tem um vídeo aí que eu fiz a última vez que eu limpei ela, dá pra saber a data. Que eu coloquei, a moda são plantas de plástico, porque elas estavam tão sujinhas. E a hora que eu terminei de limpar, parecia artificial, de tão brilhosa que ela tava.
Isso porque tem épocas do ano, quando tá mais seco, né? Que a gente tem um aumento da poeira que fica suspensa no ar. Logo, as plantas vão ficar sujas muito mais rápido. Tá? E assim você vai fazer em toda a planta. Deixa eu ver a pergunta aqui pra ir respondendo enquanto eu vou limpando. Aqui é uma pergunta legal. Como combater ácaros? Existem várias formas, tá? De combater ácaros com produtos químicos específicos. A gente chama de acaricida, tá? Vamos só dar uma passada nisso, que talvez seja uma coisa óbvia para muita gente, mas o óbvio não é óbvio para todo mundo, né? Quando a gente está tratando de um fungo, a gente chama de fungicida. Quando a gente está tratando de uma bactéria, a gente fala bactericida. Quando a gente está querendo controlar uma erva daninha, a gente chama de herbicida, tá? E ácaro não é diferente. Quando a gente vai tratar um ácaro com um produto químico, a gente chama de acaricida, tá? Se você chegar em uma cooperativa, em uma casa agrícola, essas lojas do ramo, e pedir um produto para controlar ácaro, o ideal é que você saiba qual ácaro que é, tá? Porque existem muitos tipos de ácaro e existem fabricantes que se especializaram em algumas espécies de ácaro. Só que um produto nunca controla um ácaro só, ele vai controlar muitos. Se você lê na bula, ácaro rajado, ácaro não sei o que, tem vários tipos de ácaro, tá? Então, você vai pegar um produto desse e vai aplicar. Como é que você vai aplicar? Você vai aplicar de acordo com a dose que o fabricante falar para você lá na embalagem. Às vezes, alguns vendedores sabem. Se os vendedores forem mais treinados, mais especializados, eles vão te falar. Alguns vão até escrever para você fazer a gentileza de escrever na embalagem quanto você vai usar diluído em tanto de água e de quanto em quanto tempo para fazer o tratamento completo. Mas dependendo do lugar que você for, nem o vendedor sabe, coitado, que ele está vendendo. Então, se ele não souber, você olha na bula. E mesmo que ele souber, dá uma conferida. Porque como são vários produtos, né? Vai que o vendedor ele se confunde na hora. Então, você vai seguir sempre a dose do fabricante. Porque aquele fabricante, ele não quer enganar você, ele não quer fazer com que você use mais produto, com que você tenha perda de produto, que ele quer que você tenha resultado. Se ele quer que você tenha resultado, você vai usar a dose certa, tá? Ele sabe o intervalo e a quantidade para ter o melhor resultado. Ok. Tá limpa a minha planta. Rasguei. Tá limpa a minha plantinha. Limpei esse lírio. E agora, o que eu vou fazer? Vou fazer uma adubação. E eu quero estimular flores nessa planta. Falando de flor, vou aproveitar que essa florzinha tá bem aqui de cara pra vocês, ó. Essa parte de dentro aqui, ó. Essa parte aqui, ela tem as flores. Isso aqui em volta não é flor, tá? Isso aqui é uma folha modificada para atrair insetos polinizadores. O mesmo acontece com o antúrio, o copo de leite, por exemplo, tá? A flor é isso aqui, tá? Aqui a gente tem as estruturas de reprodução. Só que eu vou fazer uma adubação para estimular a produção de flores, porque o que é ornamental, o que é muito ornamental na planta é toda essa estrutura, né? A folha modificada com a florzinha. E aí eu vou usar um adubo mineral, pessoal. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu gosto de produtos naturais, ecológicos, porque existem vários benefícios em se utilizar isso, tá? Em se utilizar compostos que favorecem a vida. Quando a gente usa adubos naturais, adubos orgânicos, a gente favorece a vida no sistema de solo substrato, no composto. A gente não tem efeitos colaterais. Só que agora eu vou usar um adubo mineral. Por quê? Porque os adubos minerais, eles já vêm bem pequenininhos, bem pequenos. E eles são rapidamente absorvidos pela planta. A gente chama de adubos de liberação rápida, tá?
Eu coloco ele e a planta, daqui uns 15 dias, ela já vai estar até expressando outro resultado. Como ela tá com problemas, tá? Tem muito ácaro nela aqui, eu quero que ela desenvolva resistência, eu quero que ela consiga me ajudar a combater esse problema. Então eu quero que ela absorva rápido os nutrientes. Se eu colocar um adubo orgânico aqui, um humus de minhoca, um esterco, uma compostagem e tal, ela vai demorar um pouco mais para conseguir absorver, porque essas moléculas elas ainda são muito grandes e elas têm que ser quebradas aos poucos, tá? E para poderem sendo absorvidas. E eu não quero isso nesse momento. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar esse aqui, ó. Gosto muito desse adubo, tá? É da Forte Jardim. É um adubo para flores mesmo. E por que ele é para flores? Porque ele tem uma concentração alta de fósforo. Cada nutriente tem sua função. O fósforo, ele estimula a floração. E ele tem a dosagem, assim como eu falei do acaricida agora há pouco, a dosagem dele aqui. E a dosagem não é tão precisa, ele fala em colher, em termos de colher de chá, tá? Meia colher de chá para 3 litros de água. Então eu vou usar um pouquinho menos, porque eu vou usar um regador, vou preparar um regadorzinho aqui, ó, de 2 litros, um pequenininho, tá? É um pó, deixa eu mostrar para vocês. É um pó, geralmente adubos de liberação rápida, eles são assim, tá? São pós para serem diluídos, ou eles já vêm líquidos mesmo, para pronto uso, né? Você aplica direto líquido, ou você dilui esse líquido em uma parte maior de água. Ó, coloquei o adubo aqui dentro do meu regador. Aí eu sempre tenho um negocinho disso aqui, ó, é de orquídea, tá? Mistura, 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 mistura. Esses adubos, que são pós, eles já foram feitos para diluir com facilidade, então não precisa misturar tanto. Tem alguns, que não é o caso desse aqui, eu tenho um que é o Peters, não sei se vocês já me viram usar um azulzinho. Esse Peters, ele bate na água, já dissolve, não precisa nem misturar. Ele é uma tecnologia muito boa. Esse aqui da Forte Jardim, ele fica uns pedacinhos, tem que dar uma misturada e mesmo assim, às vezes ele ainda fica. Então tá, eu vou estimular a florada rápida e junto com o fósforo, que eu quero estimular essas flores, ele tem outros nutrientes, tá? Tem vários aqui na composição. Cadê? Vamos ver aqui. Ele é bem equilibrado, tá? Nitrogênio, fósforo em algumas formas, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. E ele tem vários micro também, boro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. Ou seja, eu quero estimular um ponto na planta, eu quero estimular a floração, só que ela vai receber vários outros nutrientes. Isso vai favorecendo a resistência da planta, como se fosse a nossa imunidade, tá? E aí, o que eu vou fazer com esse adubo aqui que eu diluí? Eu vou regar a planta, como se eu estivesse molhando, normalmente. E até sair lá no fundo do buraquinho, tá? Ah, Larissa, mas eu quero resultado rápido. Não quero ficar esperando não. Como é que eu faço para conseguir ter um resultado rápido? Paciência. Paciência. Não é para concentrar mais adubo, hein? Você tá falando lá meia colherzinha de chá, você não vai usar uma colher de chá. Não vai dobrar a dose, não. Não é para dobrar, porque você vai intoxicar a sua planta. Você gosta de comer chocolate? Sei lá, eu tenho que falar uma coisa mais leve. Se eu falar cerveja aqui, não vai funcionar tanto no meu exemplo. Você gosta de chocolate? Gosta de chocolate. Você comer um pedaço de chocolate, tá tudo bem, tá tudo bem. Fora as calorias que você vai ganhar, mas tá tudo bem. Agora, se você comer 10 barras de chocolate, o que vai acontecer com você? Você vai ficar intoxicado, a planta também, coitada. Então, se é meia colher, é meia colher. E depois que a gente intoxica. Eu não sei se você assistiu o vídeo em que eu falei. Eu acho que é o vídeo de plantas amareladas. Eu vejo muito jardineiro. Aqui eu me coloco muito como colega de vocês. Só que eu também sou professora, tá? Eu sou professora, tem a turma Jardinista de Sucesso, tem as minhas turmas presenciais, tem várias pessoas. E eu vou me colocar nesse momento como, além de colega de vocês aqui, como professora. Jardineiros, jardinistas, profissionais da jardinagem, me escutem. Se você não trabalha com planta, tudo bem, é só a nível de você conhecer mesmo. Mas se você é profissional, presta atenção no que eu vou falar agora. A nossa postura, a nossa apresentação diante do cliente conta muito na autoridade. E a autoridade é ganho de mercado. A autoridade é confiança no cliente. A autoridade é aumento de renda, aumento de faturamento. Então repete comigo, meu amor da minha vida, repete comigo. Intoxicação, por favor.
Não é com uma postura arrogante que eu tô dizendo aqui, não, tá? É como professora, que eu preciso ensinar você a se comportar da melhor forma. Eu tenho um colega em específico que é incrível, ele é sensacional. A gente já viajou junto, já fizemos várias coisas juntos, só que a pronúncia, eu não podia interferir na pronúncia dele. Só que na sua, que tá aqui me assistindo, como aluno, me deixa te ensinar. Quando a gente fala que uma planta ela ficou intoxicada, é intoxicação, não é intoxicação, gente. E não é pra rir, não. É que tem muita gente que fala errado e tem um excelente desempenho no seu trabalho. Só que na hora de falar, acaba se expressando mal. Não pode, não pode. Ok, pode, mas não deve, tá? Então, intoxicação, treina, tá? Treina. Porque isso vai te fazer alavancar. Eu já falei muitas vezes aqui, não vou me cansar de falar esse ano todinho, que esse ano é o ano da virada. Os meus alunos sabem, os meus alunos assim, apostam, tá? É intoxicação. Quando a gente concentra demais um determinado adubo, a gente coloca uma coisa muito demais, assim, em uma determinada planta, ela vai sofrer com isso, porque ela vai ser intoxicada. Não é intoxicada, por favor. Tá me entendido? Posso voltar a mexer aqui? Já aprendeu? Intoxicada. Ok. Molhei o suficiente, tá? Com o meu adubo. Se você quer fazer alguma pergunta, gente, coloca na caixinha, tá? Porque eu não tô conseguindo ler nada. Tô sem óculos, a gente tá longe aqui, eu não consigo ler. Coloca nessa caixinha com balãozinho de interrogação que daqui a pouco eu leio. E respondo. Ó, a pessoa que me perguntou aí, como é que eu vou tratar? Ácaros se trata com acaricidas, tá? Produtos químicos naturais. Eu tô testando o óleo de nim, eu nunca tive resultados, tá? Eu tenho um óleo de nim, tá longe lá pra eu pegar pra vocês, mas depois eu vou até gravar uns stories com ele. Eu tô testando o ácaro, não sei se vai controlar não, controla várias coisas. E o óleo de nim, ele é bom porque ele é um produto orgânico natural, com baixíssimos efeitos, tá? Tóxicos, quase nenhum. Tóxico, tudo é, né? Até alface, se você comer demais, se torna tóxico para você. Até água, se você tomar demais, vai intoxicar você. Então, tudo é. Só que o óleo de ninho eu tô testando. O que existe muito e que você vai encontrar aí na internet, vários colegas falando, são de produtos que têm efeitos repelentes ao ácaro, que quem perdeu aí, depois assiste a live, lá no começo eu tô mostrando, tá? O que eu já testei, tá? São esses produtos naturais de efeito repelente. O que é repelente? Ele vai espantar os ácaros da planta. E eu não gostei disso. Não gostei nem um pouco, me deixou bem chateada, inclusive, porque eu fiz isso no viveiro, tá? A gente tem uma loja aqui na cidade, um viveiro de mudas. E quando era no prédio antigo, a gente começou a ter um surto de ácaro lá e fomos testar esses produtos. Imagina só você, um efeito repelente, ou seja, você vai aplicar o produto numa determinada planta, e no caso de viveiros elas ficam em grupos, né? Tem uma espécie aqui, então a gente aplicou em todas elas. O que a gente teve 2 dias depois foi um surto de ácaro ainda maior, porque eles saíram das plantas que a gente tinha aplicado e foram para as do lado. Ácaro, ele tem um espectro, ele atinge várias espécies, ele não é tão seletivo não, tá? Desde que tenha folhas novinhas, tem comida para ele vai embora. Então foi muito, muito difícil, depois a gente teve que entrar com químico. Eu gosto muito de produtos naturais, pessoal, mas tudo aquilo que eu falo aqui pra vocês, eu já testei. E infelizmente eu não consegui encontrar um produto natural que a gente consiga fazer em casa, que a gente consiga comprar, assim como óleo de nim, que tenha um bom efeito para combater os ácaros. O que tem efeito repelente, mas eu detestei, foi um problema, foi um transtorno. Plantas ornamentais a gente compra pela beleza. E o efeito estético depois que o ácaro acometeu é bem ruim, tá? A terra de diatomáceas é um produto natural que combate várias coisas, vários. Eu não sei, sinceramente, eu não sei, a terra de diatomáceas, ele é um produto que combate ácaro. Só que eu não gosto de produtos que deixam resíduos nas folhas, que deixam manchas. A terra de diatomácea deixa. Sabe quando cai a água no vidro do carro, no box do banheiro, começa a cair e ela seca e ficam várias gotinhas, várias manchinhas, depois fica tudo manchado? A terra de diatomácea deixa essas gotinhas esbranquiçadas.
ela fica uma solução leitosa, assim, esbranquiçada, e eu não gosto por causa disso, tá? Se forem plantas suas, e você não tiver problema com isso, tudo bem. Eu não gosto nem nas minhas plantas. Eu gosto das plantas sem mancha. Agora, se forem plantas do cliente, você tem que avaliar se você vai usar esse tipo de produto. E se forem plantas para comercialização, se você trabalha com produção de mudas, veja bem, você pode ir por uma via, né? Você pode usar terra de diatomáceas, assim como calda bordaleza e tal, produtos, calda focálcica, que você vai ter um bom efeito no resultado para que você está usando, e você pode fazer o seu marketing em cima disso, dizendo que você usa, se você dá preferência para produtos de baixo impacto ambiental. Isso é muito importante. Só que nem todos os clientes entendem isso. Se você puder unir produtos naturais, um manejo natural, saudável, orgânico ao seu marketing, ótimo. Agora, se ficar manchadinho, pode ser que você tenha nisso uma perda de alguns clientes. Avalia e vê o que é melhor aí para sua situação, tá? Deixa eu ver quanto tempo a gente já falou aqui. Nossa, quase 1 hora. Deixa eu ver aqui essa pergunta aqui. Pergunta Gol Jardinagem. Tenho uma aqui, mas faz um tempo que ela não se desenvolve muito. O que eu coloco de adubo? Um lírio, né? Gol Jardinagem, como que é seu nome? Você vai fazer o seguinte, eu fiz uma adubação concentrada em fósforo, tá? A composição do meu, eu falei aqui pra vocês, é um 6, 18, 12, tá? Na fórmula deles lá. Se não sabe ler a fórmula, tem um vídeo já aqui explicando. Só que, se não se desenvolve nada, se não estão saindo brotos novos, você tem que estimular novas brotações, um desenvolvimento novo dessa planta. Então, você vai dar preferência para adubos mais concentrados em nitrogênio e não em fósforo, que foi o que eu fiz. O meu tá cheio de folhas novas aqui, tá? Embora o ácaro esteja querendo fazer a festa aqui, tá cheio de brotinho novo. Então, eu não tenho problema com o nitrogênio. Eu quero estimular flores. Então, eu fiz essa opção. Só que se o seu não está se desenvolvendo, você vai fazer uma adubação mais concentrada em nitrogênio. Se está parada há muito tempo, faz a opção por um adubo mineral, um adubo químico, sintético. E depois você pode intercalar. A hora que sua planta estiver bem, ela já tiver respondido, aí você começa a usar um adubo orgânico, um humus de minhoca. Existem humus que produtores, fábricas aí fazem, que são resultado de composto de várias coisas, né? Você pode usar produto de compostagem, você pode fazer compostagem doméstica, você pode usar borra de café, tá? Também é muito bom. Uma coisa importante, pessoal, é observar o pH, tá? A acidez também. Tá lá do outro lado. Só que tem um vídeo aqui, acho que tem um vídeo curtinho, tem um Reels ensinando sobre pH. E aí, se lá não for suficiente para vocês ficarem em dúvidas, tem um vídeo completo sobre pH. Não adianta eu adubar se o pH da minha planta não está equilibrado. A maioria das plantas ornamentais gostam de um pH, uma faixa de acidez. Talvez eu esteja falando grego aqui para você agora, mas depois vai lá no vídeo, você vai entender. Tá tudo bem explicadinho, bem fácil. O pH para as plantas, a maioria, não é regra para todas, mas a maioria das plantas ornamentais é entre 5,8 e 6,5. Se está muito fora disso, geralmente está mais para baixo de 5,8, né? A tendência é sempre ficar mais ácido. Você precisa fazer uma calagem, que lá também está explicando como é que você vai fazer, a quantidade que você vai usar. Depois da calagem, você faz uma adubação, porque não adianta adubar plantas que estão com pH desequilibrado. pHs muito fora, você vai adubar e pode acontecer duas coisas com esse adubo. Ou ele fica muito retido nas partículas, nos grãozinhos do substrato, ou outros muito soltos. Se ele ficar muito retido, muito forte, ligado lá, quando a planta emitir um sinal lá para a raiz falando libera aí para mim o nitrogênio, tá tão grudado que não vai conseguir liberar nada. Outros que estão muito soltos, assim que cair uma água com um pouco mais de força, vai lavar, tá? Então, ajusta o pH e depois você faz uma adubação. Você pode fazer as duas juntas também. Se faz muito tempo que não é mexido nesse líquido, com certeza ele vai estar ácido. E aí, se você não tiver como medir o pH, eu uso um aparelhinho digital. Existem outras formas, só que não são precisas, eu não gosto. E é um aparelhinho que vale a pena. Para quem trabalha com plantas, vale muito a pena o investimento, tá? Não é tão caro. Agora eu não sei quanto custa. Na época que eu comprei, acho que eu paguei uns R$50.
Não é tão caro, não é nada caro pelo benefício, tá? É um investimento mesmo. E se faz muito tempo que você não mexe nessa planta, com certeza vai estar ácido, porque a tendência é sempre acidificar. E aí você pode aplicar um calcário, se você quiser, direto, tá? A dose é 200 gramas por metro quadrado. Então, dá uma medida lá mais ou menos e aplica. Tem lá as formas também de aplicar, ok? Mais uma última perguntinha, a gente vai encerrar, pessoal. Tem outras coisas, outros comentários aqui pra mim, da caixinha lá. Gilson, respondi? Respondi essa pergunta? Coloca pra mim. Tem muito conteúdo, pessoal. O pessoal que trabalha com jardim não pode ter preguiça de estudar, não. Se quer ganhar mercado, se quer ganhar dinheiro, se quer se posicionar bem, tem que estudar. E aqui tem conteúdos de estudo, tá? O pH tem tudo falando sobre pH. A adubação tem muita coisa sobre adubação. Folhas amareladas, tá? Que era o que tava me falando. Vou responder a última aqui, tá? Aí eu vou encerrar, depois eu vou voltar, porque eu vou continuar mexendo nessas plantas e vou conversar mais um pouco com vocês. Quem quer ver o plantio de orquídeas, eu vou fazer, tá? Vou mexer aqui numas outras plantinhas. Paula Graziela Marques, eu vi que passar café sem açúcar nas folhas é bom. Tem pessoas que passam o café, Paula, que é o seguinte, os grãos de café, né? Tem gente que passa a borra de café, talvez seja isso que você esteja falando, né? Passa a própria borra de café e depois limpa. Sabe que no café, nos grãozinhos do café, a gente tem muita gordura, a gente tem lipídio. E quando a gente passa esses grãozinhos de café, a gente acaba lustrando, as folhas ficam brilhosas por causa da gordura do café. Junto com isso, a gente tem uma limpeza das folhas, tá? Passou um produtinho e é como se fosse um esfoliante leve, né? Não pode passar com força, tá? Porque senão a gente tira toda a proteção das folhas da nossa planta. E aí, ó, ela vai ficar bem brilhosa. Com a borra do café, ela vai tender a ficar mais brilhosa do que isso aqui, só que tem que dosar na mão. Não pode passar com força, senão você tira todas as ceras, depois sua planta vai cicatrizar e vai ficar, igual eu falei no começo da live, eu acho, vai ficar parecendo casquinha de machucado. Então pode passar sim. E a borra de café tem também vídeo aqui ensinando como fazer adubo à base de borra de café, que não é só colocar a borra de café pura, tem umas formas para você conseguir uma liberação bem rápida, um aproveitamento rápido da sua planta. Depois, se você quiser não achar os vídeos, pessoal, pede para mim, manda no direct que eu encaminho, tá? O café, ele tem muito nitrogênio. Então, você vai favorecer, se você usar ele na sua planta, vai caindo um pouquinho de borra de café no substrato quando você vai fazer isso, você favorece uma adubação nitrogenada. Vai ser de liberação lenta, não vai ser rápido que a sua planta vai conseguir absorver, mas você vai ter um bom resultado com o uso do nitrogênio, tá? Então, é bom sim, é muito bom. Eu não gosto muito de limpar as folhas assim, por conta das injúrias, tá? Quando a gente machuca a superfície das folhas, é machucadinho, tá? É como se fosse a gente, assim, esfolou, pode entrar alguma bactéria, pode dar alguma coisinha, só que você pode usar, só faz com delicadeza, faz com carinho aí que dá tudo certo, tá bom? Eu vou começar a testar, pessoal, aqui para controle do ácaro no meu lírio, óleo de nim, tá? Eu vou filmar depois ali para vocês como se prepara o óleo de nim e vou aplicar e a gente vai acompanhando, você vai acompanhando aqui para eu te mostrar o resultado, como ele ficou, sair as manchinhas, tá? Sair esses encarquilhamentos aí do lírio. E aí ela acabou de ser adubada. Semana que vem ela vai ser adubada de novo e daqui a pouquinho a gente espera o quê? Várias florzinhas. Eu vou voltar, tá? Daqui a pouco eu vou voltar, vou só organizar aqui e depois eu volto. Ah, mais uma perguntinha? Vamos ver. Tá certo. Ok, é isso. Daqui a pouco eu volto, se você quiser voltar comigo, a gente vai plantar orquídea. Um beijo, bom sábado. Espero você, eu quero você aqui daqui a pouco, né?